Boa tarde. Parabéns. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão participando e desenvolver esse projeto com o intuito da gente sair daqui mais energizado para a gente tentar mudar um pouco a nossa cidade e o meio onde a gente vive. Para quem não me conhece, eu sou o pai da Maria Rosa e do Davi, sou um dos gestores das lojas Nova Mix, que fazem parte de uma holding que é junto do aglomerado de empresas, junto com a Superpão, a Visão Logística e a CCN Distribuidora. A gente tem cerca de 850 funcionários CLTs e eu estou aqui hoje representando a ASIANFA, Associação Agrícola Indústria Comercial de Nova Friburgo. Para a gente começar a debater esse assunto, eu acho que o mais importante é a gente pensar na educação, porque eu acho que a gente não muda nada sem educação, e eu vejo a educação como um agente transformador do mundo, não só na situação dos resíduos, mas sim de uma sociedade que busca conviver e busca estar no estado coletivo da melhor maneira, que não adianta ser só um indivíduo bem, sem estar o outro ao seu lado no mesmo projeto, na mesma escala de atuação, de desejo, de prosperidade e de oportunidades dentro da sociedade. Eu acho que o mais importante, aqui eu até dou uma sugestão para a Ana, para os próximos encontros, é a gente estar com o secretário de Educação de Nova Friburgo, a secretária de Meio Ambiente também de Nova Friburgo, para a gente trazer desde a grade curricular, desde o maternal até o ensino médio. Não sei como é que está hoje em dia esse ensino médio, se não é, né? Meio perdido em relação a isso. Porque a gente só consegue mudar tudo isso, mais uma vez, como a Ana muito bem pontuou, dentro de casa. Por exemplo, a gente tem umas lixeiras ali. A Mariana, ela estava olhando e identificando que a gente que faz parte desse mundo de entender resíduos, de reciclagem, a gente estava colocando o nosso resíduo hoje no local errado. Ela estava ali só olhando e vendo, e tudo escrito, e a gente colocando em locais inadequados. Quando a gente começa a desenvolver isso, buscando novas oportunidades, buscando novos direcionamentos para o nosso lixo, começando dentro de casa, eu acho que a gente consegue transformar e passar para o outro, para as novas gerações, e mudar não só a nossa gestão dentro de casa, mas sim uma mudança da nossa cultura. Nossa cultura como sociedade, nossa cultura como ser humano, e só assim a gente vai conseguir mudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo como um todo. Porque são com poucos exemplos, são com poucas atitudes. Aqui eu tenho grandes exemplos, por exemplo, tem o pessoal da Reserva Kaiowá, que é a Priscila e o Hugo, que fazem um trabalho muito legal lá, na questão de oficinas, de plantio. Eu estava até conversando com o Hugo também. O Guilherme faz um trabalho incrível. Minhas crianças já fizeram oficinas lá na ARP. Tem um pessoal da Ecomodas. A gente tem um grupo em Nova Friburgo que busca isso, que ele vive, respira a sustentabilidade, a prosperidade do mundo melhor. Porque não é só o cuidado com o resíduo, onde ele vai ser descartado, mas sim como ele vai ser passado para as novas gerações e como isso vai ser um legado. Porque não adianta a gente estar discutindo isso aqui hoje se a gente não conseguir repassar para os próximos. E uma outra situação que eu queria abordar também, até o Daniel falou que começa nos projetos. Eu discordo um pouco. Eu acho que o lixo ele começa na escolha do cliente. Porque a gente que é o agente principal dessa cadeia. Porque se a gente escolhe empresas que não dão valor ao produto gerado, ao descarte, ao seu armazenamento, ao seu reuso, a gente não tem como entender uma possibilidade de
que tenha uma transformação dentro dessa empresa. Porque se eu procuro produtos sustentáveis, ecologicamente corretos, que ele vem com um processo de evolução, de discernimento de um meio ambiente, a gente começa a educar as empresas a estarem trabalhando com essa nova geração de produtos que são tendências. Porque a gente escuta, vai ter uma mudança de consumo só em produtos sustentáveis. Mas a grande realidade é o quê? Por exemplo, a gente que tem empresa descartável, as pessoas preferem muito mais comprar um copo de plástico do que comprar um copo de papel. Essas são escolhas. E por que tem o produto descartável? Porque tem o consumidor. Tá? E mais uma situação que a gente vem trazendo aqui, até também na área econômica, né? Porque eu pelo menos tento consumir produtos internos, não buscar coisas de outras regiões, de e-commerce. Vejo primeiro em Friburgo se tem, se não eu vou buscar. Por quê? Além de eu estar interferindo na economia local, a gente tem um grande problema, que é o quê? As embalagens que vêm com esses produtos. Porque não é só... É diferente você ir numa loja local e consumir, você vai ter pelo menos utilizado a sacola. Não, quando você compra de fora, ela vem a sacola, vem o plástico, vem o papelão, e você traz esse dejeto para dentro do seu município. É uma outra situação só para a gente estar atentando e buscando pensar de uma maneira diferente. E trazendo aqui mais para a questão local, uma coisa muito interessante que eu acho que deveria ter um conselho ou um grupo de ir nas grandes concessionárias que trouxessem para a população benefícios. Por exemplo, eu levar até um ponto de troca, pode ser com a Energisa, um exemplo claro, que já teve esse ponto de troca lá em Conselheiro Paulino. Você levava seus resíduos de casa, eles te davam um desconto na sua conta de energia. Porque, gente, infelizmente, a gente só sente quando é no bolso. Não tem jeito, a gente consegue... tocar algumas pessoas pela razão. Eu sei que é lindo reciclar, eu sei que é lindo isso tudo, mas a grande maioria não vai pensar no bolso. Ela vai querer lá um desconto na sua conta de água, na sua conta de luz, na EBMA lá, se tiver um desconto na taxa, no IPTU. A Ana tocou muito bem aqui. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue mudar um pouco essa situação e o tratamento do resíduo como um todo. Tá bom? Mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite e me deixar à disposição para todas as ações e o que a gente puder de usar, a gente está aqui sempre. Obrigada, Bernardo. A gente vai passar, como eu falei, a gente vai passar direto as falas. Eu vou pedir só o pessoal que está aí nos expositores para diminuir um pouquinho o volume da conversa. E por incrível que pareça, chega aqui para a gente, tá bom? Então, eu vou passar agora para a Fernanda e vou deixar a Carmen encerrar, tá bom? Obrigada, Ana. Olá, minha gente. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernanda Peralta. Adorei a apresentação, também faço muito isso, mãe do João Marcos e do João Bento, que é uma dessas crianças que está correndo ali atrás, no fundo. Desculpa por isso, inclusive. Bom, atualmente eu estou na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, compondo a equipe da Superintendência de Gestão de Resíduos Sólidos. E a gente tem bastante coisa para falar de política pública para resíduos sólidos, mas isso daria um encontro só de sustentabilidade em RSU, né? Então hoje eu me ative a alguns exemplos interessantes que são de... Todo mundo vendo agora?
que são coleta seletiva enquanto política pública municipal, né? Quando a gente fala de gestão integrada de resíduos sólidos, a Ana trouxe essa fala aqui no começo, a gente precisa entender que ela funciona quando existem fluxos distintos por tipo de resíduo, né? Num primeiro momento, no estado do Rio de Janeiro, vou contextualizar no estado, a gente, né? No primeiro momento, no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de encerrar os lixões, construiu-se aterro sanitário, tá? Numa visão ainda que um pouco sanitarista, mas emergencial, de cessar o dano por disposição inadequada de RSU. A partir do momento que os aterros sanitários são abertos e os municípios começam a depositar os seus resíduos em aterro, existe um início de um processo lento, gradual, difícil, de mudança de comportamento para a implementação da coleta seletiva como uma política pública de caráter continuado nos municípios. É obrigação do poder público municipal implementar a coleta seletiva a partir de resíduo sólido urbano. É obrigação do privado, do ente privado, executar a logística reversa. 22% das embalagens colocadas no mercado são passíveis de logística reversa, de responsabilidade dos produtores, né? Fabricantes, importadores, fornecedores. 78% dessas embalagens são de responsabilidade do poder público municipal. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vou dar uma contextualizada porque a gente está em crise. Pode passar, por favor? E eu queria trazer um pouco dessa crise. A gente está em crise socioambiental. E a partir do momento que a gente encara essa crise socioambiental em todos os seus aspectos, é importante a gente compreender que por mais que tenham mudanças, e essa aqui que a gente está vendo é uma mudança, esse evento, essa fala, esse movimento é uma mudança importante, por mais que a gente tenha essas experiências no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa perceber que o nosso sistema continua sendo predatório, né? É o primeiro passo, mas há que se avançar bastante ainda. Pode passar, por favor? Porque essas mudanças efetivas, elas partem de dentro para fora, né? São mudanças individuais que contribuem com a coletividade, construção de convergências possíveis a partir das mudanças individuais. Porque grande parte do impacto é por conta do nosso tipo de movimento, da forma com que a gente vive, com que a gente encara o nosso próprio planeta. Pessoas que se respeitam naturalmente tendem a respeitar o próximo e a respeitar o lugar onde vive. Então a gente precisa dessa mudança primeiro saindo de uma visão de ego, onde o homem domina essa natureza, ou ele pensa que assim o faz, para uma visão de eco, onde nós somos uma espécie dentro de um grande sistema, né? A partir dessa visão de eco, a gente dentro do sistema, a gente consegue enxergá-lo como um todo e aí fazer os nossos passos de mudança de acordo com a nossa responsabilidade. Pode passar, por favor? A gente também parte da política da política pública como uma gestão integrada, mas a gente precisa alcançar uma mudança comportamental, a gente precisa alcançar uma mudança institucional. Quando a gente fala de coleta seletiva no poder público, a gente precisa mudar o jeito que o poder público encara as suas políticas públicas, né? Porque eu faço um desafio, se vocês forem nas prefeituras, nos prédios das prefeituras e procurarem dentro das lixeiras, não temos coleta seletiva. Então, a mudança parte da gente e do poder público, da forma que ele se coloca para o cidadão, ok? Então, o primeiro ponto, planejamento, eficácia e efetividade das ações do poder público. Arcabouço legal e normativo é fundamental que tenha legislação para isso. Gestão ambiental como instrumento de mudança dessa administração pública. Essa mudança cultural, comportamental e quebra de paradigma, para aí sim a gente ter uma nova cultura organizacional dentro do poder público, para que ele consiga encarar a coleta seletiva como uma gestão integrada de resíduos.
Pode passar, por favor? E aqui o papel da educação ambiental nesse processo. Né? Alguém falou hoje na mesa mais cedo que primeiro começa, né, pela mudança, você precisa conhecer e entender. E a gente fala assim também. Uma vez que existe sensibilização, uma vez que existe uma informação de qualidade chegando, você consegue compreender que é necessária essa mudança. Né? Então, primeiro uma sensibilização, mobilização, informação de qualidade para a gente partir para uma ação concreta e efetiva. Né? O nosso objetivo é a gente promover simultaneamente o desenvolvimento de novas percepções e habilidades em cada um e no poder público. Ok? Pode passar? E essa aqui, pessoal, não sei se dá para vocês verem muito bem, essa, em que fonte nós bebemos. Se a gente está falando de educação ambiental, de gestão ambiental no poder público, a gente necessariamente está falando de uma administração de conflito. Gestão ambiental no poder público é uma administração de conflito de interesses divergentes. Então a gente parte da justiça ambiental no entendimento de que o controle social ele é absolutamente necessário para que essa política pública dê certo, para que a gente tenha uma mudança comportamental através do controle social dos espaços populares de tomada de decisão, né? E que o poder público de fato incorpore essa dimensão nas suas tomadas de decisão, na elaboração de suas políticas públicas. E aí sim a gente tem uma mudança comportamental estrutural. Tudo bem até aqui? Pode passar, por favor? Então, por que a gente fala de mudança de paradigma e por que não é fácil? Não é fácil porque quando a gente fala em resíduos, a gente está falando de aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos emocionais. Né? Se você está feliz do seu resíduo que você produz é de uma forma, se você está triste ele é de outra forma. Então, os nossos padrões, de onde a gente vem, qual é a nossa história, qual é a nossa criação, tudo isso vai interferir no tipo de resíduo e na nossa relação com ele. Historicamente, a relação que a gente tem com os resíduos é de apartar esses resíduos. Né? Eles estão sempre fora da cidade, eles estão sempre no lixão, eles estão sempre longe. A gente coloca e some. Ele não some, ele não desintegra. E a gente precisa muito saber para onde ele vai, quais são esses fluxos. Pode passar, por favor? Política Nacional, todos os artigos que a Ana já comentou, esse material fica disponibilizado, não fica? Então eu posso passar mais rapidinho, por favor. Pode passar? Aqui, minha gente, um pouco do que a gente está falando na prática. A gente fala e também a gente desenha, né? Estado do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 53% dos nossos resíduos, a gente gera 6 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, resíduo sólido urbano. 53% resíduos úmidos, 47% resíduos secos passíveis de reciclagem. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente está encaminhando para aterro sanitário 40% desse potencial reciclável. Com todas as nossas informações que a gente está encaminhando. E aqui, na primeira foto, resíduos em frente a uma casa. A gente estava fazendo uma busca ativa para catadores de materiais recicláveis. E em frente à casa, o rapaz passou e falou assim, não, eu vou separar. Uma vez catador, sempre catador. O Anderson, que está na segunda foto, ele foi catador em Jardim Gramacho durante muitos anos e passou a integrar a nossa equipe de trabalho. E ele começou a separar. Então, na segunda foto, pessoal, é o mesmo resíduo, porém, no chão, o que é passível de reciclagem. E na mão dele, o rejeito, somente o que iria para aterro sanitário. Então, quando a gente fala de coleta seletiva municipal, é geração de trabalho e renda, é economia em todos os sentidos, tanto na disposição final, quanto na geração de trabalho e renda de economia local. E economia de matéria-prima. Né, na reintrodução desse material na cadeia produtiva da reciclagem. O meu tempo já acabou, mas a apresentação não. Então, vou roubar só mais um tempinho. Porque a gente precisa sair do ciclo perverso da reciclagem, onde nós não temos uma organização dos catadores que trabalham de forma solta,
né? Geralmente é o elo mais frágil dessa cadeia, para o ciclo virtuoso da reciclagem, com coleta seletiva implantada, com catadores organizados em cooperativas e associações sendo beneficiários dos programas públicos de coleta seletiva. Tudo bem? Pode passar, por favor? Porque a gente está aqui. Geração, coleta misturada, indo para aterro sanitário. Ainda que seja melhor do que um lixão, a gente não está cumprindo a política nacional e o nosso fluxo desejável é aqui. Geração com segregação na fonte geradora, recicláveis e rejeitos, ou recicláveis e compostáveis em algum momento, geração de trabalho e renda num galpão, triagem desse material e reintrodução na cadeia produtiva da reciclagem e o que for rejeito para aterro sanitário. Por conta desse mercado, que é onde a gente está. Se a gente tem a coleta seletiva domiciliar, com inclusão das cooperativas, a gente tem os benefícios das políticas públicas, tanto para todos os públicos, para todos os atores sociais envolvidos, para chegar no mercado da reciclagem. E aí sim, o mercado da reciclagem ele se organiza. Mas para que esse material chegue com qualidade nesse mercado, há que se realizar a coleta seletiva municipal. Tudo bem? Essa é a nossa base legal. Vocês podem conhecer o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro. Está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, futuramente no nosso site, que está em reorganização. Então, todas as nossas políticas públicas partem daqui. Pode passar também, por favor? Mais um pouquinho, essas são as nossas metas. Pode passar? Aqui, a Ana falou dos vazadouros, né, dos lixões e tal. Então, em 2012, a gente tem um pico de municípios dispondo em aterro sanitário, quando a gente encerra o lixão de Gramacho, o aterro sanitário de Jardim Gramacho, que era o maior da América Latina. Foi encerrado em 2012, e aí atualmente a gente tem 5 municípios dispondo em vazadouro municipal, 5 municípios com lixão em operação. Pode passar? E aqui os nossos consórcios, coleta seletiva em consórcios públicos. O Estado do Rio de Janeiro fomenta a gestão consorciada de resíduos sólidos urbanos. Divide essa conta, divide esse impacto entre os municípios de pequeno e médio porte. Atualmente nós temos dois consórcios em operação, o Convale, cuja CTDR é em Vassouras, reúne 4 municípios, e o Centro-Sul, cuja CTDR é em Paracambi, reúne 5 municípios da região. Pode passar? O nosso trabalho com esses municípios começa em 2010. Em 2016, os consórcios entram em operação. Em 2019, a gente pensa um processo metodológico para que essas prefeituras, com baixo custo financeiro e alto custo de impacto social positivo, implantem os seus sistemas públicos de coleta seletiva, e a gente vem caminhando com eles até 2022. Pode passar? No início, a gente tinha metas de resultados já em 2020. Porém, assolados aí pela pandemia, nós tivemos que mudar toda a nossa forma de trabalho para que desse certo. A gente estava falando de um momento muito importante de que não dava para ir para a rua, tá certo? E sem coleta seletiva e educação ambiental, sem ir para a rua, sem falar com as pessoas, não vai funcionar. Então a gente passou para metas de gestão. Esses municípios precisavam se organizar, precisavam se planejar. Então a gente passou 2020 e 2021 se planejando. Pode passar, por favor? E em 2022 a gente chega a metas de resultado. As nossas metas foram pensadas com base no ICMS ecológico. Todo mundo conhece o ICMS ecológico? É uma política redistributiva do Estado do Rio de Janeiro. Municípios que preservam o seu ambiente em vários aspectos, tem vários tipos de pontuação, recebem investimento financeiro do Estado. Pode passar, por favor? Pode passar mais uma vez? Pode passar também.
Volta um pouquinho. Aqui, em 2020... Pode voltar mais um, por favor? Gente, 2020 e 2021, com os nossos trabalhos nesses 9 municípios de consórcio, há que se lembrar que a gente tem cerca de 30 e poucos municípios com coleta seletiva no estado do Rio. O nosso trabalho com esse processo metodológico se dá em 9, que são os municípios consorciados, tá? A gente coletou 200 toneladas, em média, de material reciclável em 2021, que eram municípios que já tinham uma coleta implementada. Um deles é o município de Rio das Flores, a Carolina está aqui, faz um trabalho lindo lá. O município de Rio das Flores está com 13%, me corrija se eu estiver errada, 13% de RSU coletado seletivamente, reintroduzido na cadeia produtiva da reciclagem, e isso é um grande marco no estado do Rio, um dos melhores municípios de desenvolvimento. Pode passar, por favor? E aqui, o nosso primeiro semestre, quando os 9 municípios implantam a coleta seletiva, a gente chega a 345 toneladas de resíduos sólidos no primeiro semestre, coletados seletivamente. Gente, são municípios bem pequenininhos, tá? Tem municípios de médio porte, mas a maioria é de pequeno porte. Isso significa muito para município que saiu do zero, que nunca tinha feito coleta seletiva. Quando ele sai do zero, para a gente é um número bastante significativo, e a gente tem 2 cooperativas de catadores integradas a esses programas. Pode passar? Aqui os impactos positivos da coleta seletiva, né? Desde o aumento da vida útil do aterro sanitário, geração de trabalho e renda, até a pontuação no ICMS ecológico. Pode passar? Bom, como vai ficar para vocês? Aí vocês veem esses exemplos aqui, são municípios, quanto que eles estão recebendo de ICMS ecológico por conta de terem investido em coleta seletiva municipal. Rio das Flores está aqui. De 942 mil arrecadados no ICMS ecológico, 244 mil é por conta de implantação da coleta seletiva. Tudo bem? Pode passar. Aqui os exemplos. A gente trouxe foto para vocês verem que é possível, que é viável. A gente está falando de política pública municipal, de implantação de coleta seletiva no sistema porta a porta. É viável. É perfeitamente viável. Acontece que a gente, como eu falei lá atrás, a gente precisa de uma mudança de paradigma no próprio poder público. Tá? Mudando a visão do seu papel. Tudo bem? Pode passar? Vassouras, que é outro município que implantou também. Pode passar? Aqui em Barra do Piraí, que tem uma cooperativa de catadores como beneficiária do programa de coleta seletiva municipal. Pode passar? Mendes, vocês conhecem? Alguém aqui conhece o município de Mendes? A Carolina não conta. Então, o município de Mendes, o município é muito pequeno, né? Um município que nunca teve histórico de coleta seletiva. E aí eles lançaram. E essa foto aqui, gente, não tem nada a ver essa foto. Você olha, você nem entende muito bem o que é essa foto. Ela está aqui porque ela tem um significado. A secretária de Meio Ambiente, depois de implantar, depois de fazer um trabalho enorme de sensibilização e tal, ela tirou a foto e foi a primeira casa, no primeiro dia de coleta, que colocou o material reciclável. Ela tira a foto e diz: dá certo, as pessoas estão fazendo. E a gente coloca a foto como uma foto emblemática do município de Mendes. Pode passar, por favor. Engenheiro Paulo de Fronten, que é um município vizinho ao Mendes, bem pequenininho também. Pode passar. Queimados, já na Baixada Fluminense, do Consórcio Centro-Sul. Japeri também, aqui nessa foto é a prefeita assinando um acordo de cooperação técnica com a cooperativa local, né? Eles também são beneficiários do programa. Pode passar. O município de Paracambi, que também já tem coleta seletiva implantada no sistema porta a porta. Pronto, corri, mas acabou. Obrigada, pessoal. Gente, vamos fechar então a mesa redonda. Guardem já as perguntas aí que a gente já vai abrir, tá? Agora, Carmen, Instituto Sócio Compor. Bom, antes de mais nada, obrigada, Fernanda.
Não me importo em nada em ter passado esse tempo a você, porque você já me antecipou em várias coisas, então eu vou pegar só o meu lado provocativo, tá? E vou me ater. Muito boa tarde, queria agradecer a presença de todos aqui, porque nessas duplas e triplas funções, cada vez que a gente olha para vocês, a gente olha de uma forma diferente também, e de cada cap que a gente coloca na cabeça, ora na organização, ora no lugar de fala. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês no evento. Eu sou Carmen, eu sou uma mãe, vamos falar de mãe também, né? Eu sou mãe do Arthur de 8 anos, eu tenho 41 anos de idade e me mudei para cá há cerca de 3 anos, buscando uma melhor qualidade de vida, né? Saindo de um grande centro como o Rio de Janeiro, em busca de uma certa desaceleração profissional, tentando entender que outras formas de organização da nossa vida individual, familiar, coletiva, poderiam ser possíveis. E acreditei muito, né, ao apostar vir para cá, para essa região serrana, ou pelo menos para esse recorte da região serrana fluminense. E o meu lugar de fala hoje é um lugar de fala dessa mulher que começou a passar por uma transição profissional, não do ponto de vista da área de atuação, mas da temática. Eu trabalhei durante quase 20 anos da minha vida com arte, cultura e educação. E chegando aqui, tomando muita Coca-Cola, comendo muita pizza e muito alimento processado, eu comecei a perceber que isso precisava ser revisto. E eu me transformei numa nova mulher nesses últimos 3 anos. E a problemática dos resíduos sólidos apareceram na minha vida como uma necessidade. Porque aquela expectativa positiva criada para se chegar a um lugar como Lumiar, e nós estamos em Lumiar e a gente pouco falou de Lumiar até agora. Essa expectativa, ela ficou bastante comprometida, ela não foi correspondida com tamanha vontade que me fez largar o grande centro urbano e vir para um espaço como esse. Porque aqui a gente tem problemas seríssimos de gestão dos resíduos sólidos, numa área, num distrito que tem no turismo o seu principal vetor turístico, no turismo vetor econômico, e na agricultura de base familiar predominantemente. E a gente tem uma série de problemas de gestão dos resíduos sólidos aqui nesse distrito, assim como em São Pedro da Serra, e isso compromete inclusive a própria qualidade e o potencial que o turismo como vetor econômico na região, que a produção de alimentos saudáveis, orgânicos, poderiam estar tendo como uma dimensão maior. E aí esses 3 anos... E aí agora já tem mais ou menos 2, essa problemática passou a me interessar e eu passei por esse processo de transição temática na minha área de atuação. Como socióloga, eu sempre me debrucei muito em estudar o terceiro setor e algumas discussões relativamente recentes que vêm acontecendo em alguns fóruns ligados ao terceiro setor, acerca em especial da sua sustentabilidade econômica. A vida do terceiro setor, passando o PIRES, a vida do terceiro setor dependendo de investimento público e ou privado, faz com que as ações, com que seus projetos, com que os seus programas percam potencial de geração de impacto efetivo, porque passam a ser iniciativas muito pontuais, que se encerram num curto espaço de tempo e que não geram a efetividade num longo prazo que poderiam ter se houvesse por parte do poder público e por parte de um processo de tomada de consciência do empresariado um entendimento mais claro sobre o significado do terceiro setor. E aí, quais são as discussões que recentemente têm acontecido? A necessidade de se repensar essa estrutura de primeiro, segundo e terceiro setor e a possibilidade de se discutir os chamados negócios de impacto socioambiental positivos, que possam garantir a essas iniciativas com propósito de transformação social,
com propósito de diminuição de desigualdade social, possam ser sustentáveis economicamente. E é desse lugar que eu falo hoje. Há quase um ano, eu e um grupo de amigos, alguns deles aqui, fundamos o Instituto Socioambiental Compor, com o propósito de fato, acolher iniciativas, organizar possibilidades perenes e de médio e longo prazo. E agora vem a minha fala de provocação. Só um minuto. O que é essa fala provocativa? Eu concordo plenamente, todo o arcabouço teórico, conceitual, marcos regulatórios e normativos estão postos. A política nacional de resíduos sólidos, ela é fantástica, ela deveria vir numa cascata até o município, dando conta de fato, vivenciarmos na prática uma gestão municipal integrada dos resíduos sólidos de maneira mais efetiva, mas numa mesa redonda sobre o contexto local, sinto dizer para quem não sabe, não é isso que acontece aqui em Nova Friburgo. Não é isso que acontece. A gente não tem uma empresa licitada com um processo já aditado do seu contrato, em vias de vencimento, não implementando uma ação de coleta seletiva adequada. Nós não temos pátios públicos adequados de compostagem. Nós temos verdadeiros heróis e heroínas tentando, junto ao terceiro setor, junto a algumas iniciativas privadas, tentando correr atrás de minimizar todo esse impacto negativo que a nossa geração de resíduos sólidos acaba provocando. E aí, no final das contas, o que eu observo nesses últimos 3 anos é um grande descolamento entre marcos regulatórios, arcabouço teórico conceitual produzido pela própria academia, uma legislação aparentemente adequada, mas sem implementação efetiva e adequada. E onde estamos nós, o terceiro setor? Esse descolamento é muito grande. Nos mecanismos e nas esferas decisórias, ou só consultivas, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo, o terceiro setor não consegue ter voz ativa. Dentro do GT que organiza esse encontro, nós temos membros do GT que são membros titulares do Conselho Municipal de Meio Ambiente e não conseguem pautar de maneira efetiva questões completamente vinculadas à necessidade de uma gestão adequada dos resíduos sólidos no município de Nova Friburgo. Nós já chegamos às vias de minutar regulamentações, minutar decretos, recuperar a legislação municipal lá de 2010, que nunca foi regulamentada. E o que ocorre nesses últimos 3 anos? Nada foi adiante. Então, uma última provocação que eu trago, até porque já está encerrando ali o meu tempo, além do descolamento, é a necessidade da gente também superar essa ideia de que, individualmente, precisamos iniciar o nosso próprio processo de tomada de consciência, e essa camada ela é importante. Por outro lado, se a gente não supera essa camada individual, a gente não transforma. Transformação efetiva de comportamento, transformação efetiva que vai cobrar do setor público a sua responsabilidade, só vai ocorrer com engajamento, com mobilização da sociedade civil organizada, sim, seja de maneira formalizada ou não. Nós temos aqui na região uma série de coletivos, GT Agroecológico, nós temos o Fórum Popular Permanente, que foi criado no meio da pandemia, que pauta toda a problemática ambiental, o que inclui também a problemática de resíduos sólidos. A gente tem uma série de pequenos coletivos que vão remando contra a maré. Isso transforma de maneira muito pontual, mas a gente precisa iniciar um processo de mobilização e de engajamento mais sistemático para se tocar em pontos nevrálgicos do sistema. Acho que o PAN trouxe a figura do sistema mais cedo.
é fundamental que a gente saia dessa inércia e que também supere essa ideia de que individualmente vamos transformar o mundo. Não vamos. Precisamos de organização efetiva e precisamos do poder público cumprindo a sua parte e precisamos do empresariado, vamos pensar nisso tripartite, do empresariado também se responsabilizando pelo seu processo, não só de geração de resíduos, mas de responsabilidade social. Então, enfim, não vou me prolongar mais, até porque o tempo já acabou, e não vou trazer mais dados, porque eu acho que a Fernanda trouxe, do ponto de vista da contextualização do Estado do Rio de Janeiro, bastante informação. Acho que agora é o momento de debate, para a gente discutir que contexto local é esse acerca dos resíduos sólidos em Nova Friburgo e para além de Nova Friburgo também. Obrigada. Agora é o momento que a gente quer ouvir vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar. Se quiserem indicar que alguém responda. Vamos começar com a Fernanda. Gente, obrigada pela mesa, tá ótima. Queria fazer uma pergunta para minha xará. Eu sou a Fernanda Dalto, sou gerente executiva do Sempre. Queria te perguntar uma coisa, que é algo que eu quero fazer um estudo nacional, mas te pergunto aqui no contexto do Rio de Janeiro. Quanto custa a coleta seletiva no município? Qual é a diferença do custo da coleta seletiva em relação a uma coleta convencional? Ai, que delícia de pergunta. Obrigada. Arrasou. Arrasou porque é o seguinte, a gente, pegando também um pouco da fala aqui da mesa hoje agora, a gente precisa tirar a coleta seletiva desse lugar. Ela veio no Brasil num lugar muito elitista. Ela veio na década de 90 num lugar que se mantém até hoje, que não é o lugar dela. A coleta seletiva não é um projeto pessoal de quem teve a oportunidade de ver o que a Europa está fazendo e de quem é muito bacana e acha que pode descartar os seus resíduos para algum pobre coitado que passou na rua e vai vender. A gente precisa de o meu grande esforço. E eu não vou te dizer nem que o Estado esteja pensando muito diferente disso. A gente ainda tem que vencer dentro do próprio Estado. Tá? Mas o nosso grande esforço é tirar a coleta seletiva desse lugar e trazê-la tecnicamente para a gestão integrada de resíduos sólidos do município. Quando a gente traz para esse lugar, a gente fala em substituição gradativa de sistema. Se eu falo em substituição gradativa de sistema, eu não posso falar de plus. Ela é cara quando ela é um plus. Então, o caminhão da coleta indiferenciada passa de domingo a domingo. Porque, né? A cidade tem que estar limpa e tal. A gente tem uma série de outras questões que envolvem esse processo. Então, ele passa de domingo a domingo. Se o cara vem e coloca um dia de coleta seletiva e está botando mais um caminhão, mais uma guarnição, vai ficar caríssimo. E aí a desculpa é sempre de que eu não tenho dinheiro. Quando a gente traz para a gestão integrada de resíduos, ela é uma obrigação sua. Então, se você passa segunda, quarta e sexta com a coleta indiferenciada, nós vamos passar segunda-feira com a coleta seletiva, quarta e sexta com a indiferenciada. E nós vamos fazer um trabalho de planejamento e de gestão ambiental dentro da administração pública. Em algum momento, vai passar segunda e quarta a coleta seletiva e na sexta a indiferenciada. Porque a gente precisa trabalhar nesse ramo da gestão pública, do programa público de coleta seletiva em substituição gradativa de sistema. Senão vai ser caro. Isso aí vai custar a mesma coisa que uma coleta hoje custa. Quanto custa uma rota de coleta seletiva aqui? Realmente eu não sei. Mas pode geralmente em torno de 50 mil reais é uma rota de uma coleta comum no município de pequeno e médio porte. Vai custar mais de 50 mil. Né? A proposta não é essa. Tá? Respondi? Temos mais perguntas? Muito boa colocação, Fernanda, porque normalmente é isso que o pessoal fala. Ah, não, vamos adicionar, vamos, não é, tem que substituir a cultura e o hábito. Boa tarde. Para quem já separa aqui
aqui no Lumiar. Como, por exemplo, primeiro, parabéns à menina de óculos, eu esqueci o nome, pela fala de que aqui no Lumiar tem um diferencial, né? Que aqui, além do problema dos moradores, tem os turistas que sujam tão um pouco pior do que apesar de eu ser de fora de Lumiar, apesar de morar aqui há muitos anos, mas a gente até tem aquele turista que é um turista ecológico. Ele não joga o lixo na estrada, ele esconde no mato. Isso eu falo, é verdade, isso eu falo porque eu até posto os saquinhos lá no mochila, porque eu ando muito a pé e eu venho coletando para tudo quanto é lugar. Uma hora que eu fico, sempre que eu desço ali, eu coleto e jogo na lixeira. Bom, a pergunta que eu queria fazer é isso. Para quem já separa, tem alguma aqui no Lumiar, alguma coisa que a gente possa fazer? Obrigada pela pergunta. A gente tem algumas iniciativas e alguns pontos aqui em Lumiar e São Pedro, tá, de coleta seletiva. A começar pela oficial, que é através da EBMA, que são os PEVs, os pontos de entrega voluntária. Aqui, na rua da subprefeitura, tem 2 caçambas azuis exclusivas de coleta seletiva, escondidas e exclusivas, sem comunicação adequada, que chame atenção para isso. Não existe ainda, mas, enfim, não existe mais, mas existia o galpão dos amigos da reciclagem, que está desativado, mas eu sei que tem pessoas vinculadas ao antigo galpão que continuam ainda como pessoas recolhendo resíduos sólidos secos, que são, né, os recicláveis, e acredito que só são iniciativas isoladas. Você não tem iniciativas de fato continuadas e que deem conta do volume gerado. E aí, só aproveitando o seu comentário acerca do turismo, isso é um problema sério aqui. A gente teve um crescimento nos últimos anos da população residente e de segunda residência, que não consideram a necessidade de se restabelecer numa nova forma de comportamento junto a um ambiente como esse, né? Toda a problemática de sentimento de pertencimento, isso inclusive gera relações conflituosas com a própria população moradora daqui, mais antiga, e não há uma política pública e não há um investimento na prática do turismo responsável, sustentável. Inclusive, a gente vai ter, ao final do evento, um debate sobre toda a problemática do turismo ecológico e sustentabilidade, e considerando, inclusive, a região. Então, de fato, a gente não tem localmente iniciativas com esse nível de consistência. Ali os PEVs, só para te mostrar. Desculpe, o Ciclo do Vidro, que é um grande parceiro também do GT, da cervejaria Lumiarina, que recolhe, tem alguns pontos de entrega e de coleta dos vidros, e ele vai falar amanhã, numa mesa redonda. E temos também alguns pontos em São Pedro e também na própria Lumiarina, de recolhimento de pilhas, esponjas, baterias, alguns pontos isolados nesse sentido. Nada muito consistente. Só queria complementar na resposta, que é exatamente isso, que falta às vezes da informação, né? E aí é aquela questão que, como é um a mais hoje, aí às vezes não é informado porque dá mais trabalho, né? Então, os PEVs azuis, eles são para fazer a coleta seletiva. Eles estão distribuídos em vários pontos da cidade de Nova Friburgo, inclusive aqui em Lumiar, na rua ali do postinho, né? E em São Pedro, na quadra, tá vendo? Mas as pessoas não sabem nem identificar que aquilo seria pro reciclável. Então, às vezes, colocam qualquer sorte. Quando encontra, né? Quando não tem um caminhão na frente, que você não consegue enxergar o PEV. Então, a gente tem essa dificuldade hoje, tá? Mas existem, são poucos, por isso que o número de Friburgo é muito baixo, é 1,2% de recicláveis, e daquilo que vai, nem 1% é reaproveitado realmente como reciclado. Então, existe muita falta da informação hoje. E é isso que a gente está tentando mudar com o evento de hoje, e tentando mudar através das políticas públicas, porque, né, na verdade, a gente tenta ajudar, mas precisa de muito mais do que isso. Mais perguntas? Vai.
Oi, eu sou Marcela, eu era aqui do Galpão Amigos da Reciclagem. Nós tentamos uma forma de ajudar o meio ambiente, de colaborar, de fazer com que as pessoas aprendessem onde colocar realmente que resíduos seriam recicláveis. E antes da pandemia, nós conseguimos fazer a destinação correta de resíduos de mais de 11 toneladas aqui em Lumiar de São Pedro e Boa Esperança. Nós pegávamos muito plástico das confecções, que foram coisas que realmente não têm valor de venda, mas são volumes gigantescos. Então eu queria realmente saber aqui, essa parte de necessidade de que as empresas se adequem para que o resíduo de confecções, resíduo de indústria realmente seja destinado no local correto, que a gente não vê acontecer, que a gente vê aí as caçambas cheias. E a nossa parte aqui, eu posso dizer que a população queria realmente destinar corretamente. Nós tivemos e temos até hoje pessoas que ligam, não, dá para vir aqui buscar, eu separei um monte. Aí a gente até continua tentando, até o daqui será todo destinado para a Reciclagem Moraes, que faz essa destinação final. Então a gente aqui, na tentativa, nós conseguimos começar alguma coisa. Mas aí veio a pandemia e a gente teve que desistir, porque aqui realmente a locação precisa de um espaço para você ter a separação real do resíduo, precisa de um espaço coberto, bem cuidado em volta para não ter interferência de animais. Então aqui o que deu errado foi isso. Mas se tivéssemos política pública, o pessoal lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente que ouvisse os pedidos e solicitasse, colocasse uma verba para cá, nós teria como o pessoal que está aí ainda fazendo a coleta, poderia ter um local específico e uma continuidade perfeita para a coleta seletiva aqui, claro, juntando com a coleta da prefeitura. Então eu queria realmente saber essa parte das indústrias. Bom, fiscalização. É fundamental que quando a gente fala de gestão integrada de resíduos no município, a obrigação do poder público inclui a fiscalização. Existe a coleta seletiva que pode ser feita incluindo a indústria, né? Que é o que a gente chama de resíduo de fundo de loja. É o que o supermercado gera. Hoje o supermercado vende material reciclável, né? Eles são grandes geradores. E grandes geradores no estado do Rio de Janeiro é obrigado a fazer a coleta seletiva e destinar às organizações de catadores legalmente constituídas. Quem fiscaliza isso? O poder público. Tá? Poder público local. Então, para responder a sua pergunta, o que falta é fiscalização. Ainda que seja importantíssimo um plano de gestão integrada de resíduos nos municípios, que vai apontar todas essas ações, mas uma vez tendo fiscalização ativa, colocando como exigência, isso é muito importante, colocando a obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos no grande gerador, no licenciamento ambiental, como condicionante de licença, para quem é passível de licença, para quem não é passível de licenciamento ambiental, cobrança através de uma taxa ou através de uma fiscalização efetiva. Então, mais uma vez, é a ação do poder público. Mais alguém da mesa querendo contribuir com a resposta? Podemos ir para a próxima? Não é propriamente uma pergunta para a mesa. Eu sou o Otávio, sou morador lá do Vale Encantado, lá da Boa Vista. A gente sabe que, por exemplo, hoje tem as grandes produtoras de baterias de carro que muitas das vezes eram jogadas no meio ambiente. E hoje você não compra bateria se você não levar o casco para o estabelecimento para você ter uma nova. Então,
é provável que se tivesse uma fiscalização maior, por exemplo, vou dar um exemplo, no mercado a gente paga por todas as embalagens que a gente leva para casa. Está embutida dentro do preço e a gente paga por isso. Se a gente pudesse levar essas mesmas mercadorias, essas embalagens, para o mercado, para ela retornar esse dinheiro que é cobrado da gente, provavelmente muitos dos lixos a gente não teria hoje no meio ambiente como a gente tem hoje. Isso seria uma questão assim, de praticidade e também de qualidade, né, para o meio ambiente. Então é mais assim, um tema para poder debater e eu acho que para ficar no bolo aí dessa questão de resíduo. Bom, Otávio, obrigada. Essa é uma questão que acho que alguém chegou a falar, não sei se nessa mesa, na abertura, que é a questão de você dar acho que foi na fala do Bernardo até, você dá um incentivo financeiro, né? Que é, na verdade, isso que a gente acaba observando. Você não tem, ou que está na lei até a lei, se eu não me engano, de meio ambiente, que é o poluidor pagador e o recebedor, que preserva, né? Então, o que a gente vê? Que esse motriz do dinheiro, né, do financeiro, ele é importante, sim, porque afinal de contas a gente vive numa sociedade ainda consumidora e você precisa do dinheiro para tudo. Mas o que a gente está tentando mostrar também que a gente tem esse papel de muito da responsabilidade por ser o gerador. Então, essa é uma questão que eu acho que é a mudança de chave. Quando a gente fala também do custo da coleta seletiva, a gente precisa mudar um pouco a nossa chave e entender. Eu falo muito para os meus alunos que não é a natureza, alguém também comentou acho que foi o Felipe Pedrazzi, a natureza se resolve, a humanidade não se resolve. O ser humano está em extinção. E se a gente não mudar, a gente vai acabar e a natureza vai se resolver. Então tem esse motivador que para mim toca muito mais até do que o financeiro, mas não são todas as pessoas que pensam assim. É pensar no próximo, é pensar na geração futura. Eu também sou mãe, então é a minha oportunidade de falar. Também sou mãe do Bruno, né? Tem 14 anos. E eu penso no futuro dele. Então, muitas das minhas ações hoje é pensando na geração, mas eu concordo plenamente com você, Otávio. Infelizmente, ainda precisa de uma moeda de troca para muitas pessoas mudarem a chave. Mas estamos lutando para mais engajados. Tenho certeza que aqui a gente vai converter muitos. Próximo, acho que o Rafael não tinha? Oi, eu sou Raíssa, sou de São Pedro da Serra e tenho uma pergunta muito importante. Sou da voz dos oceanos e das florestas. O que a gente pode fazer para achar uma solução melhor para ajudar o nosso Brasil tirando esse negócio de resíduos sólidos? Como a gente pode fazer isso? Excelente pergunta, Raíssa. É exatamente isso que a gente quer mais, né? Eu vou contribuir aqui. Eu queria ter uma única solução, né? Mas a gente não tem uma única varinha mágica, vamos dizer assim. E aí a gente volta para a questão da mudança dos nossos hábitos, da nossa cultura, do nosso pensamento, que é um processo, sabe? Que mudar pessoas é a coisa mais difícil que a gente tem. E leva gerações. Então a gente está passando por um momento de essas mudanças estão acontecendo e vocês são prova disso, vocês estão aqui para ouvir a gente. Então essa mudança acontece, mas ela demora muitos anos para acontecer. Então, novamente, o ser humano ele demora muito para as mudanças. Tem que ajudar o nosso presidente, então, que é o nosso futuro e o Lula, né? Para ajudar todos, né? A gente precisa mudar todas as pessoas a mudar todas as formas da gente olhar o mundo, que a gente está com o olhar às vezes um pouco deturpado. Obrigada pela sua pergunta. A gente pode fazer nesse processo individual, em casa, no movimento da rua, no ambiente de trabalho e de ensino, mas a gente pode se aproximar mais e a gente pode ter uma potência cada vez mais fortalecida de cobrança
dos governantes, do poder público local, para fazer com que aquilo que é dever dele aconteça. A gente tem que parar com essa história de ficar se chicoteando o tempo inteiro como se a responsabilidade fosse só nossa. O ciclo de tomada de consciência acerca do consumo e da destinação dos resíduos gerados a partir desse consumo, essa tomada de consciência ela é fundamental, sim, mas a tomada de consciência acerca do nosso papel político, do nosso papel social, do nosso papel coletivo, é que é algo que também está faltando. A gente pensa muito no eu preciso tomar consciência, eu preciso repensar o meu consumo. É uma primeira camada necessária, sim, mas existem camadas seguintes, mais complexas às vezes, que é de estar com o outro e provocar no outro o desejo de mudança, e nessa provocação do desejo de mudança, cobrar que aquilo que é nosso, o poder público somos nós, não são eles e nós. Eles têm que estar a nosso serviço daquilo que a gente quer e não do que eu quero. Então eu acho que também essa chave precisa ser mudada. É processo de tomada de consciência individual? Beleza, maravilha. Mas é também coletivo, tá? É social, é de responsabilidade. Vem muito aquilo que a gente passou, né? A questão do voto. Também a gente tem que escolher representantes que simbolizem e vivenciem isso que a gente está vivendo aqui. Também não adianta botar um cara que é contra tudo isso que a gente está falando, só pensa no progresso, no dinheiro, como a Ana falou aqui, que não vai ter resultado. Nosso principal meio de mudança se chama voto, é escolha, é o desejo que a gente tem para o futuro. Não adianta a gente querer uma coisa e votar em outra situação. Raíssa. Olha, gente, viver é um ato político, né? E essas mudanças de comportamento, essas nossas participações, as nossas escolhas, elas precisam representar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer melhor para o nosso país, né? Pode ser não, é através do voto, é através de uma real participação popular, ocupando os espaços de tomada de decisão, de participação democrática, que são os conselhos, que são as associações. A gente tem algo de fachada, né? A gente tem conselhos que muitas vezes são conselhos de fachada, porque a legislação exige que exista, então existe. Então a gente tem conselho de papel, né? Para blindar, não para atuar, para dizer que tem, para dizer que funciona. Nós precisamos ocupar esse espaço. Quando eu falei na apresentação que era uma administração de conflito, de interesses divergentes, é isso, só que a gente precisa ocupar realmente esse nosso espaço. E você vindo aqui, Raíssa, fazendo uma pergunta dessa, é o primeiro ponto para a resposta. A resposta é essa. É esse movimento individual que gera uma mudança coletiva. Tá? Não existe massa de bolo, né? Não é uma receita de bolo, né? É um pouquinho de cada um para que a gente possa mudar, mas mudar real. A partir de um movimento individual, mas que a gente possa cobrar realmente o poder público para essa mudança de gestão, de visão da gestão e da sociedade. Tá? Obrigada, Raíssa, pela pergunta. Vamos para o próximo. Muito obrigada pela mesa, pelas respostas. Todo mundo quis contribuir. Posso falar? Gente, boa tarde. Eu sou Natália, eu sou do grupo coletivo Lixo Zero. Trabalho da Ana, lindíssima, do nosso grupo aqui, a Aline, Maristela, Rodrigo, Rafael. Eu queria fazer uma informação. Eu ouço muito rádio. E a semana passada eu vi uma informação muito bacana. Não sei se é verdade, mas foi uma rádio que é a CBN. Disseram, a reportagem foi o seguinte: o governo do estado do Rio está liberando 318 milhões para serem distribuídos nas prefeituras que fazem o trabalho de proteção do meio ambiente. Não sei se isso é verdade, se não é. E a primeira coisa que eu lembrei foi daqui.
porque eu estaria aqui. Eu falei, poxa, lá eles estão fazendo um trabalho, um projeto. Então, você que não sei teu nome, como é o nome dela? Que ela liga muito, Renata? Fernanda também. Fernanda, a sua projeção como funcionária pública é um diferencial, tá? É engajada, quer mudança, bem bacana, parabéns. E você saiu de uma profissão de professora, bacana, socióloga, muito legal. Então eu quero dar os parabéns a vocês. E quero dizer o seguinte, se isso for verdade, traga para Lumiar, para Friburgo, né? E é bacana, e compra umas contêineres, faça alguma coisa, tá certo? Quem sou eu para mudar o mundo, mas eu estou dando a sugestão, tá? Muito obrigada e parabéns, Ana, muito a vocês com essa explanação lindíssima aí dos projetos. E a hora é agora, se é verdade ou não, vamos procurar saber, por favor. Então, obrigada pela colocação. Eu vou dizer que a notícia é verdadeira, correto? A Fernanda está aqui para não deixar mentir. Eu participo de um grupo de WhatsApp do ICMS Ecológico do Estado, e eu já tinha recebido essa notícia. Tá? Então, essa ferramenta, quando eu descobri também, tem pouco tempo que eu descobri, ela tem mais de 10 anos, né? Quanto tempo tem? Vai para 11 anos que existe o ICMS Ecológico no Estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas nem sabem o que significa. Mas, assim, há pouco tempo também que eu descobri, porque quando eu dou aula eu procuro trazer as novidades, e foi assim que eu me deparei com o ICMS Ecológico. E aí o ICMS Ecológico, ele nada mais é do que isso, é uma parte do ICMS do Estado, que ele é repassado para os municípios de acordo com um ranking. Então esse ranking tem vários itens, dentre eles o resíduos sólidos está lá dentro de um dos indicadores. Então esse valor, ele é um montante que o Estado vai redistribuir. Mas ele vai redistribuir para aqueles municípios que atendem aos indicadores, de uma forma bem simples, tá? Porque tem muitos indicadores, tem muita informação, existe um observatório do ICMS, que é um site belíssimo, que eu recomendo para que todos vejam, tem os dados dos 92 municípios do Rio de Janeiro. E aí veio uma questão que foi nova, recente, que foi incorporada à lei, que é o índice de qualidade do ICMS ecológico. Dentre eles, a lei de repasse. Então, esse montante de recursos, ele sempre foi distribuído para aqueles municípios que sempre participaram do processo, mas ele entrava para os cofres públicos do município. Não necessariamente esse dinheiro é usado para o meio ambiente. Tá? Então, tem a primeira questão. Esse montante o Estado distribui. Como o município vai usar o dinheiro que recebe é questão do município. O Estado não tem como dizer, use aqui. Ele não pode fazer isso. Então, cada município tem que fazer o seu papel. Então, o índice de qualidade, ele incorporou uma lei de repasse. Então, até ano passado, o município de Friburgo não tinha essa lei de repasse. A lei de repasse foi feita por uma pressão do comando. Então, aí o Conselho Municipal fez essa pressão para ter essa lei, e essa lei foi instituída. Então, esse ano o município de Nova Friburgo recebeu na ordem de 7 milhões de reais, e 3% deveria ter sido destinado, então, para o meio ambiente. Tá? Porque a nossa lei de repasse está indicando apenas o repasse de 3%. Pode fazer a mais? Pode. Não sei quanto que foi repassado de fato, mas a lei está considerando só 3%. É uma realidade nossa. Tem alguns municípios que repassam 100%, tem outros que são 50%, que são 30%. Então é uma decisão municipal e normalmente é um decreto do prefeito. Posso só complementar, Ana, uma coisa? E essa luta pelo repasse, ainda que de 3%, foi fruto de atuação de membros dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tanto sociedade civil organizada, quanto empresariado, quanto academia. Então vejam como é importante a nossa participação. A luta era por um percentual maior, né? Não chegamos ao percentual almejado nesse movimento de repasse, mas chegamos a 3% para não continuarmos no zero. Né? Estou falando de causa própria, gente. Quem lutou fui eu, que estava lá dentro do conselho. Eu e Luísa,
Luísa também sempre na batalha, então nós duas estamos lá no conselho, eu represento os institutos de educação superior, e a Luísa como a AMA Lumiar, e o André também, que é a Associação de Moradores aqui de Lumiar. Então nós estamos lá com a cadeira no Coman, e tem sido essa luta, né? Eu queria outra palavra, mas não tenho. É esse embate que a gente tem, e a gente conseguiu pelo menos existir a lei e com os 3%. Eu queria 100, né? Óbvio. Mas ainda chego lá, em algum momento. Claro. É a primeira vez, pessoal, na verdade quase 12 anos de ICMS, é a primeira vez que 92 municípios participaram do ICMS. Tem municípios que não sabem o que significa ICMS ecológico, não encaminham informação, tá? E aí, consequentemente, não recebem, ou enfim. Agora, é importante destacar que a gente está falando de Nova Friburgo, né? Nova Friburgo não pontua em coleta seletiva, não tem essa informação, mas pontua em recuperação de área degradada do antigo vazadouro municipal. Então, pouco mais de 3 milhões o município, desses 7, 3 milhões são por conta das obras de remediação. É o que a gente fala de retroalimentação de sistema. Por mais que o repasse seja de 3%, vai receber agora, né, ao longo de 2002, 3 milhões de reais por estar fazendo a obra de remediação, que certamente é mais do que isso, é mais do que 3%. Então, para além do repasse, essa lei de repasse é dizer, ok, esse recurso que vem para o Fundo 00, que é o caixa único da Prefeitura, porque o ICMS só pode voltar para o município no caixa único, é uma questão fiscal, da Secretaria de Fazenda, enfim, não tem mudança e não cabe a nós, né? Não está nessa linha de discussão. Agora, para onde vai esse recurso quando chega? Se vai 100% para o fundo de meio ambiente, 3%, se não vai nada, aí essa é a decisão que o município precisa tomar através de legislação. Tá bem? Gente, então assim, o assunto ICMS é longo também, eu acho que vale a pena, ficou a dica aí do observatório para vocês lerem, porque vale a pena, tem muita informação dentro do observatório, até para conhecer esses indicadores e para entender se o seu município está indo bem, pode melhorar, não pode melhorar, qual é a sua contribuição que você pode fazer. A gente vai estar encerrando. Luísa, quer falar aqui? Então, eu vou passar para a Carmen fazer as falas finais de hoje e encaminhar vocês para o nosso cine, que não esqueça que a gente tem uma sessão de cinema ainda hoje. Claro que o filme é sobre resíduos. Obrigada, Ana. Queria só fazer 2 informes. Primeiro, o filme que a gente vai assistir às 7h30 ali na EUTERP. Não, 7h30. Tá com um errinho aí, tá? Na programação. A gente vai começar às 7h30. Antes que vire lixo, por favor, prestigiem. Vai ser um momento, né, de acessar o conteúdo de maneira um pouco mais descontraída, mas que faz com que a gente consiga reter também essas informações e esses estímulos, né, que documentários trazem pra gente. E aproveito também para convidar que vocês prestigiem ali na praça da EUTERP, tem um restaurante, Espaço Brotou, tem uma barraquinha de pastel, vai ter a cervejaria Lumiarina do Luiz, que é parceirão lá. Então existe todo um movimento local estabelecido para acolher os participantes desse evento. Amanhã a gente retorna às 9h, tá certo? Assim, retomando a discussão ainda sobre resíduo têxtil, moda, né, e mercado do design, mas também queria um outro informe, queria parabenizar a presença dos expositores aqui. Vou citar nominalmente. São de fato iniciativas, são empreendedores que assumiram, tanto no seu processo produtivo, quanto na sua destinação de resíduos gerados pelo seu processo produtivo,
a sustentabilidade como um parâmetro de valor, né? Então, aqui citando nominalmente a Duba, Ateliê Tramanduarte, Caíques, Casa dos Saberes, Ecomodas, Herbilt, Herbal Lumiar, Icuna, Mercado Agroecológica, Oficina das Ervas, Organokits, Poiato, Ponto Sustentável e o Tacacurando, meu querido programa Tacacurando de compostagem acelerada. Obrigada. Só queria agradecer aqui a mesa, né? Bernardo poder ter vindo aqui, a Carmen, minha parceira aqui, a Fernanda, que eu sempre adoro a fala dela, então sempre convido. E a todos vocês que ficaram aqui e contribuíram com o evento de hoje, tá bom? Então, nos vemos na sessão de cinema e até amanhã, 9 horas da manhã.